Vai de novo. Vamos lá. Folhetim da palavra de Deus, senhor. Bom dia. Deus abençoe, viu? Jesus Cristo tem um plano de salvação para vós. Falando do amor de Cristo. Falando do amor do Salvador. Eu vou pegar aqui uma outra rua. Vou pegar aqui uma outra rua. E vou então. Eu começo a pegar. Em João capítulo 3, versículo de número 16, Jesus Cristo disse, falou sobre o grande amor de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. João capítulo 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Deus tem um plano de salvação para vossas almas. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou na cruz. Ele foi sepultado, mas ele não está no túmulo, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, trazendo salvação a todos aqueles que nele creem. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Vamos atravessar aqui a rua. Muito difícil, mas a gente consegue. João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. João 17, 3. Ele disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Deus tem um plano de salvação para vossas almas. Ele quer perdoar o seu pecado e dar a você o direito da vida eterna. Hoje é dia de salvação. Deus tem um plano de salvação para a sua alma. Tem um propósito de vida para você. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Hoje é dia de salvação. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, mas ele não está na cruz. Ele foi sepultado, mas ele não está no túmulo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e deu-nos a certeza da vida eterna. Em João 17, 3 ele disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. O apóstolo Pedro, quando pregava uma de suas mensagens, em Atos capítulo 4, versículo de número 12, ele disse, e em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele disse, filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e assim venha os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Deus tem um plano de salvação para a sua alma, tem um propósito de vida para você. Hoje é dia de salvação. Deus quer salvar a sua alma e por isso enviou Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou na cruz, ele foi sepultado, mas ele não está no túmulo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo salvação a todos aqueles que nele creem. Em João 3,18 ele disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, amaram mais os pecados, amaram mais pecar contra Deus do que a Cristo, aquele que veio para salvar. Hoje é dia de salvação. Em João capítulo 5, versículo de número 24, Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus tem um plano de salvação para a sua alma. Jesus Cristo quer perdoar os seus pecados e dar a você o direito da vida eterna. Em João 17,3 ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar a todo aquele que se havia perdido. Como se encontra a sua alma? Como está a sua vida diante de Deus? Jesus te ama e quer salvar a sua alma. Na cruz ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e nos deu o direito da vida eterna. Ele não está na cruz, muito pouco está no túmulo, porque ele ressuscitou e ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é loucura. O Evangelho para aqueles que pregam é loucura, mas para aqueles que recebem esta palavra, tem a salvação para a sua alma, tem perdão para os seus pecados e tem vida eterna. Passei um pouco, eu não posso desligar o telefone agora, preciso continuar pregando. Olha, vou entrar por ali. Já vou ter que ir embora. Folhetim da palavra de Deus, senhora. Jesus te ama, viu? Sim. Tem um plano de salvação para a sua alma. Aqui é muito barulho. João capítulo 3, versículo de número 16. Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em João 17,3, Jesus Cristo esclareceu o que é a vida eterna. Ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Em Lucas capítulo 19, versículo de número 10,
Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus te ama e quer salvar a sua alma, perdoar os seus pecados e dar a você o direito da vida eterna. Mas é necessário que haja arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Jesus continua convidando a todos aqueles que creem na sua palavra, para que salvem as suas almas. Em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus tem um plano de salvação para as suas almas, um propósito de vida para você, mas é necessário que se arrependam de vossos pecados e recebam a Cristo como Salvador de vossas almas. Hoje é dia de salvação. Deus tem um plano de salvação para as vossas almas. Em João capítulo 5, versículo de número 24, Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrarão em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus tem um plano de salvação para você. Jesus Cristo quer salvar a sua alma, perdoar o seu pecado e dar a você o direito da vida eterna. Hoje é dia de salvação. Ele continua convidando. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus Cristo te ama e Ele quer salvar a sua alma. Em João 3,16 ele demonstra, falando de Deus, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Se você crê, você tem a vida eterna. Em João 3,18 ele disse: aquele que crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus tem um plano de salvação para você, tem um propósito de vida para você. Ele quer salvar a sua alma, perdoar os seus pecados e dar a você o direito da vida eterna. Hoje é dia de salvação. Jesus está falando ao seu coração. A palavra de Deus está falando contigo neste momento, porque Deus te ama. Jesus Cristo quer te salvar, mas é necessário que se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Ele continua convidando a todos aqueles que quiserem a salvação. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus Cristo te ama e só Ele pode te salvar. Atos capítulo 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode te perdoar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, ele disse: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis,
Mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não sei onde eu estou mais. Olha que conta que eu estou gravando. Vou ter que desligar aqui. Tô cansado. Eu passei. Vou decidir ir embora.